Se você tem mais de 60 anos e notou que esquece nomes com cada vez mais frequência, que se distrai facilmente durante conversas, ou que tem dificuldade para se concentrar como fazia antes, preciso te dizer algo que provavelmente nenhum médico te explicou claramente. Essa névoa mental que você está experimentando, essa sensação de ter a mente mais lenta, não é simplesmente envelhecimento normal. É o resultado direto de uma deficiência nutricional específica que está literalmente matando seus neuroníons de fome, danificando as conexões sinápticas e permitindo o acúmulo de proteínas tóxicas que causam deterioração cognitiva acelerada. E a parte mais alarmante: seu cérebro enfraquece antes de qualquer outro órgão do seu corpo. Enquanto seus músculos, seus ossos e seu coração ainda podem parecer relativamente fortes, seu cérebro já está perdendo volume em regiões críticas, perdendo velocidade de processamento, perdendo capacidade de formar novas memórias. E 74% das pessoas acima de 60 anos estão experimentando esse declínio cognitivo silencioso sem perceber que pode ser completamente interrompido, e até mesmo revertido, com 6 alimentos específicos que demonstraram em centenas de estudos científicos regenerar neurônios, potencializar a memória e proteger o cérebro da demência. Sou o Dr. Miguel Lacerda, e dediquei mais de 15 anos da minha carreira médica me especializando em neurologia e saúde cognitiva em adultos. Trabalhei com milhares de pacientes que estavam aterrorizados com a ideia de perder a memória, de não reconhecer mais seus entes queridos, de desenvolver Alzheimer. E em todos esses anos descobri uma verdade fundamental: o cérebro tem uma capacidade extraordinária de reparação e regeneração quando você dá os nutrientes certos. Mas quando esses nutrientes faltam, o declínio acelera de forma devastadora. Mas antes de revelar os 6 alimentos que regeneram o cérebro, deixe um like neste vídeo agora. O algoritmo mostrará essa informação vital para milhares de pessoas que estão perdendo memória sem saber que existe uma solução nutricional. E se inscreva no canal porque publicarei a segunda parte onde mostrarei os exercícios mentais que triplicam o efeito desses alimentos. Feito! Perfeito! O primeiro alimento absolutamente essencial para regenerar o cérebro são os ovos inteiros, especificamente a gema. Sei que provavelmente te disseram para limitar ovos por causa do colesterol, mas essa recomendação é completamente obsoleta e para o cérebro é devastadora. Deixe-me explicar por que a gema do ovo é provavelmente o alimento mais poderoso do planeta para a saúde cerebral. A gema do ovo contém a concentração mais alta na natureza de colina, um nutriente essencial que 92% dos adultos acima de 60 não consomem em quantidades suficientes. A colina é o precursor da acetilcolina, o neurotransmissor mais crítico para a memória e aprendizado. Sem acetilcolina suficiente, seus neurônios não conseguem se comunicar efetivamente. As conexões sinápticas enfraquecem. A memória se deteriora rapidamente. Uma única gema de ovo fornece cerca de 147 mg de colina. Para manter a função cerebral ideal após os 60, você precisa de 450 a 550 mg por dia. Isso significa que 3 ovos inteiros por dia fornecem quase toda a necessidade. Mas a maioria das pessoas acima de 60 come no máximo 2 ovos por semana e apenas as claras, eliminando completamente a colina que está exclusivamente na gema. Mas a gema faz algo ainda mais específico para o cérebro. Contém fosfatidilcerina, um fosfolipídio que constitui as membranas das células cerebrais. Com o envelhecimento após os 60, as membranas neuronais ficam rígidas e disfuncionais. A fosfatidilcerina mantém essas membranas fluidas e funcionais. Estudos demonstraram que a suplementação com fosfatidilcerina melhora a memória, atenção e linguagem em adultos com declínio cognitivo leve. A gema também contém luteína e zeaxantina, carotenoides que se acumulam especificamente no cérebro. A pesquisa da Universidade da Geórgia demonstrou que adultos idosos acima de 65 anos com níveis mais altos de luteína cerebral têm melhor função executiva, velocidade de processamento e memória. E a maneira mais eficaz de aumentar a luteína cerebral é consumir gemas de ovos, não suplementos. Além disso, a gema é rica em vitaminas do complexo B, especificamente B12, B6 e folato, todas críticas para a síntese de neurotransmissores e para manter baixos os níveis de homocisteína. A homocisteína elevada após os 60 está fortemente associada com atrofia cerebral e risco aumentado de Alzheimer. As vitaminas B na gema ajudam a metabolizar a homocisteína, protegendo o cérebro. O protocolo exato: consuma 2 a 3 ovos inteiros todos os dias, preferencialmente pela manhã quando seu cérebro tem maior necessidade de nutrientes após o jejum noturno.
Ovos orgânicos ou caipiras contêm até o dobro de colina comparado aos ovos de granjas industriais. Cozinhe como preferir, cozidos, mexidos, em omelete, mas sempre com a gema inteira. Não tenha medo do colesterol. Décadas de pesquisa demonstraram que o colesterol alimentar dos ovos não aumenta significativamente o risco cardiovascular na maioria das pessoas acima de 60, e os benefícios para o cérebro são enormes. O segundo alimento crítico para a regeneração cerebral é o peixe gordo, especificamente salmão selvagem, cavala, sardinha e anchova. O peixe gordo é a fonte mais rica e biodisponível de ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, especificamente EPA e DHA. E o DHA é literalmente do que seu cérebro é feito. Cerca de 40% dos ácidos graxos no cérebro são DHA. As membranas neuronais são construídas principalmente com DHA. Quando falta DHA após os 60, as membranas ficam rígidas, os sinais elétricos não se transmitem efetivamente e a função cognitiva desmorona. Mas aqui está o problema. O corpo humano após os 60 é extremamente ineficiente em converter os ômega 3 vegetais, ALA, em DHA. A conversão é apenas cerca de 3 a 5%. Você precisa de DHA pré-formado do peixe. O DHA faz 4 coisas extraordinárias para o cérebro após os 60. Primeiro, estimula a neurogênese, o nascimento de novos neuroníons no hipocampo, a região do cérebro crítica para a memória. Por décadas nos disseram que você não pode gerar novos neuroníons após certa idade. Mas agora sabemos que a neurogênese continua por toda a vida, mesmo após os 70 e 80 anos, se você tiver DHA suficiente. Segundo, o DHA potencializa a plasticidade sináptica, a capacidade das conexões entre neuroníons de se fortalecerem. Essa plasticidade é a base física do aprendizado e da memória. Sem DHA adequado após os 60, a plasticidade sináptica é gravemente comprometida, tornando difícil aprender coisas novas ou formar novas memórias. Terceiro, o DHA tem potentes efeitos anti-inflamatórios no cérebro. A neuroinflamação crônica é um dos principais motores do Alzheimer e outras demências que afetam pessoas acima de 65 anos. O DHA é convertido em resolvinas e protectinas, moléculas que desligam ativamente a inflamação e promovem a reparação neuronal. Quarto, o DHA protege os neuroníons do estresse oxidativo e do acúmulo de proteínas beta-amiloides, as placas tóxicas características do Alzheimer. Estudos demonstraram que pessoas acima de 60 com níveis mais altos de DHA no sangue têm volume cerebral significativamente maior nas ressonâncias magnéticas e taxas muito mais baixas de progressão para demência. Um estudo revolucionário publicado na revista Neurology acompanhou adultos acima de 65 anos por 5 anos. Aqueles que consumiam peixe gordo pelo menos 2 vezes por semana tinham um risco 41% menor de desenvolver Alzheimer comparado aos que consumiam peixe raramente. 41%. Isso é enormemente significativo para a população idosa. O protocolo exato: consuma 150 a 200 gramas de peixe gordo 3 a 4 vezes por semana no mínimo. Salmão selvagem é excelente. Mas cavala, sardinha e anchova também são riquíssimos em ômega 3 e têm a vantagem de serem peixes pequenos com baixos níveis de mercúrio, importante para quem acima de 60 consome peixe frequentemente. Cozinhe de forma simples, assado, grelhado ou na frigideira com azeite de oliva. Evite frituras em alta temperatura que oxidam os ômega 3. Desça agora nos comentários e escreva cérebro forte se você também quer regenerar seus neuroníons e proteger sua memória após os 60. Quero ver quantas pessoas estão prontas para nutrir o cérebro corretamente. Escreva cérebro forte agora. O terceiro alimento indispensável são os mirtilos, especificamente os mirtilos selvagens. Os mirtilos contêm as concentrações mais altas de antocianinas, polifenóis azul-roxos que demonstraram efeitos neuroprotetores extraordinários em pessoas acima de 60. As antocianinas dos mirtilos fazem algo único: atravessam a barreira hematoencefálica e se acumulam especificamente no hipocampo e no córtex cerebral. Uma vez lá, fazem 4 coisas simultaneamente para proteger o cérebro que envelhece. Primeiro, reduzem potentemente a neuroinflamação baixando as citocinas inflamatórias que danificam os neuroníons. Após os 60, a inflamação cerebral aumenta dramaticamente, e as antocianinas a combatem efetivamente. Segundo, aumentam o fluxo sanguíneo cerebral melhorando a função dos vasos. Mais fluxo significa mais oxigênio e glicose para os neuroníons que após os 60 precisam de mais suporte energético. Terceiro,
estimulam a neurogênese no hipocampo aumentando os níveis de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF é essencialmente fertilizante para novos neurônios, e seus níveis diminuem naturalmente após os 60. Os mirtilos ajudam a restaurá-los. Quarto, protegem os neurônios do estresse oxidativo que aumenta dramaticamente com a idade. Um estudo da Universidade de Cincinnati acompanhou adultos acima de 65 anos com leve deterioração cognitiva que consumiram mirtilos diariamente por 12 semanas. Mostraram melhorias significativas na memória episódica, função executiva e humor. As ressonâncias cerebrais mostraram atividade aumentada no hipocampo durante tarefas de memória. O protocolo exato: consuma uma xícara, cerca de 150 gramas, de mirtilos frescos ou congelados 5 a 6 dias por semana. Os mirtilos selvagens congelados têm concentrações ainda mais altas de antocianinas. Adicione a iogurte grego, batem smoothies ou coma sojinhos como lanche cerebral. O quarto alimento poderoso é o chocolate amargo com pelo menos 75% de cacau, idealmente 85 a 90%. O cacau puro é rico em flavonóis, especificamente epicatequina, que demonstraram melhorar a função cognitiva em adultos acima de 60. Os flavonóis do cacau fazem 3 coisas críticas. Primeiro, aumentam massivamente o fluxo sanguíneo cerebral estimulando a produção de óxido nítrico. Após os 60, o fluxo cerebral diminui naturalmente. Estudos mostraram aumentos de fluxo até 30% após consumo de cacau rico em flavonóis em pessoas idosas. Segundo, melhoram a plasticidade sináptica no hipocampo. Isso é crucial para pessoas acima de 65 anos que querem manter a capacidade de formar novas memórias. Terceiro, estimulam a neurogênese aumentando BDNF, contrastando o declínio natural relacionado à idade. Um estudo na Universidade de Colômbia testou o efeito dos flavonóis do cacau em adultos entre 60 e 70 anos. Aqueles que consumiram uma bebida rica em flavonóis diariamente por 3 meses mostraram melhorias equivalentes a reverter o declínio da memória de 2 a 3 décadas. As ressonâncias confirmaram atividade aumentada no hipocampo. O protocolo: consuma 30 a 40 gramas de chocolate amargo a 85-90% diariamente, preferencialmente à tarde. Escolha marcas de alta qualidade com ingredientes mínimos. Você também pode usar uma colher de cacau puro em pó em smoothies ou iogurte. O quinto alimento essencial são as nozes. As nozes são únicas pelo seu perfil específico para o cérebro que envelhece. Contém ácido alfa-linolênico, ALA, um ômega 3 vegetal. Embora a conversão em DHA seja limitada, ainda fornece benefícios para pessoas acima de 60. As nozes contêm elagitaninos, polifenóis que demonstraram reduzir a agregação de beta-amiloide e proteger os neurônios. Um estudo em adultos acima de 65 anos que consumiram 30 gramas de nozes diariamente por 2 anos mostrou melhorias significativas na memória, velocidade de processamento e concentração. As ressonâncias mostraram menos atrofia cerebral. As nozes são ricas em vitamina E como o gama-tocoferol, particularmente eficaz em reduzir a inflamação cerebral que aumenta após os 60. Contém melatonina natural que melhora a qualidade do sono, crítica para o consolidamento da memória em idosos. O protocolo: consuma 30 gramas, cerca de 7 metades de nozes, 5 a 6 dias por semana. Conserve na geladeira para prevenir oxidação. O sexto alimento indispensável é a cúrcuma com pimenta do reino. A cúrcuma contém curcumina, um polifenol com efeitos neuroprotetores extraordinários para pessoas acima de 60. A curcumina atravessa a barreira hematoencefálica e demonstrou reduzir as placas amiloides, reduzir a neuroinflamação e estimular a neurogênese. O problema é que a curcumina sozinha é pobremente absorvida. Mas quando você combina com piperina da pimenta do reino, a absorção aumenta 2000%. Um estudo em adultos acima de 65 anos que consumiram curcumina com piperina por 18 meses mostrou melhorias na memória e atenção. As ressonâncias mostraram redução do acúmulo de amiloide. O protocolo: use uma colher de chá de cúrcuma em pó diariamente em curry, smoothies ou chá, sempre com pimenta do reino. Ou tome um suplemento de curcumina com piperina, 500 a 1000 mg por dia com as refeições. Agora o protocolo completo Lacerda para regeneração cerebral após os 60. Café da manhã: 2 a 3 ovos inteiros com cúrcuma e pimenta do reino misturados. Lanche da manhã: uma xícara de mirtilos. Almoço 3 a 4 vezes por semana: 150 a 200 gramas de salmão ou cavala com vegetais. Lanche da tarde:
30 gramas de nozes mais 30 a 40 gramas de chocolate amargo. Jantar: proteína magra com vegetais e cúrcuma com pimenta do reino. 3 componentes críticos para maximizar resultados após os 60. Primeiro, hidratação ótima. O cérebro é 75% água. Após os 60, a sensação de sede diminui, mas a necessidade de água permanece. Beba pelo menos 2 litros por dia mesmo se não sentir sede. Desidratação mesmo leve compromete a função cognitiva. Segundo, sono de qualidade, 7 a 8 horas por noite. Após os 60, o sono profundo diminui naturalmente, mas é durante essas fases que o cérebro elimina as proteínas tóxicas acumuladas durante o dia através do sistema linfático. Sem sono profundo suficiente, essas proteínas se acumulam e causam dano progressivo. Se tem problemas de sono, consulte um médico. Terceiro, exercício aeróbico regular, pelo menos 30 minutos de caminhada rápida 5 dias por semana. O exercício aeróbico estimula massivamente BDNF e neurogênese no hipocampo, mesmo em pessoas acima de 70 anos. É um dos estímulos mais potentes para a saúde cerebral. Você deve seguir este protocolo com consistência por pelo menos 12 a 16 semanas. O cérebro se regenera lentamente, especialmente após os 60. Mas se seguir rigorosamente, verá melhorias na memória, concentração e clareza mental. Erros comuns a evitar. Primeiro, comer esses alimentos esporadicamente em vez de diariamente. Após os 60, o cérebro precisa de reabastecimento constante. Segundo, comprar peixe de baixa qualidade com poucos ômega 3. Terceiro, comer muito poucos ovos por medo obsoleto do colesterol. Quarto, pular a pimenta do reino com a cúrcuma. Quinto, comer chocolate ao leite em vez de amargo. Alimentos complementares para potencializar: brócolis no vapor rico em sulforafano, espinafre com folato, abacate com gorduras monoinsaturadas, chá verde com L-teanina. Todos apoiam a saúde cerebral após os 60. Monitore o progresso. Mantenha um diário anotando diariamente clareza mental, facilidade de concentração, capacidade de lembrar. Após 8 semanas, compare. Muitos pacientes acima de 65 anos relatam que após 3 meses sentem o cérebro acordado pela primeira vez em anos. Se tem fatores de risco para Alzheimer, este protocolo é ainda mais crítico. A genética não é destino quando a nutrição é ótima após os 60. Combine com estimulação cognitiva. Aprenda novas habilidades, estude idiomas, toque instrumentos, faça quebra-cabeças. A neuroplasticidade após os 60 requer tanto nutrientes quanto estimulação. Socialização é crítica. O isolamento acelera o declínio. Mantenha conexões sociais. Participe de atividades em grupo. O cérebro próspera na interação social. Gestão do estresse. Estresse crônico danifica o hipocampo. Pratique meditação, respiração profunda, yoga, tai chi. Evite destruidores, açúcar refinado, gorduras trans, álcool em excesso, tabagismo, medicamentos anticolinérgicos desnecessários. Faça check-UPS regulares, testes neuropsicológicos a cada ano após os 60 para detectar declínio precoce. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir o cérebro. Toda vez que escolhe salmão, ovos, mirtilos, está protegendo os neurônios. Os resultados chegam gradualmente. Primeiras 2 semanas, mais energia mental. 4 a 6 semanas, concentração melhorada. 3 a 4 meses, mudanças profundas na função cognitiva. A escolha é sua. Pode continuar deixando o cérebro faminto ou dar o combustível ótimo. Não espere sintomas graves. A prevenção após os 60 é infinitamente mais eficaz. Se este vídeo revelou informações que podem salvar seu cérebro, compartilhe com todos acima de 60 que você ama. Mande para amigos, familiares. Fique para a segunda parte sobre exercícios mentais. Inscreva-se e ative o sininho. Sou o Dr. Miguel Lacerda e desejo a você um cérebro forte pelos próximos 30 anos. Até breve!